Março 8, Marcos 12, de 1 a 20. Continuando, Jesus está sendo interpelado pelos fariseus. Aí os fariseus saíram e chegaram os saduceus, que eram o outro grupo muito importante, o outro movimento do judaísmo assim, importante junto com os fariseus. Né? Os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição, nem na Torá oral. Os saduceus não davam legitimidade à Torá oral. Vou explicar o que é isso. De acordo com o judaísmo clássico, quando Moisés recebeu de Deus as ordens, algumas coisas ele escreveu e outras ele ficou só transmitindo oralmente. Isso que ele transmitiu oralmente é a chamada Torá oral, que foi geração em geração. Depois, no início do século II, eles... depois de Cristo, eles escreveram essa Torá oral também. Deixou de ser Torá oral e passou a Torá oral escrita. Mas, o que aconteceu? Eles entendem, no judaísmo clássico, que não é possível compreender a Torá escrita sem a Torá oral. Você tem que saber as duas. Só que agora eles fizeram uma inversão de valores. Eles estão dando mais atenção à Torá oral do que a Torá escrita. E os saduceus não acreditavam em Torá oral, não achavam que não existia esse negócio de Torá oral. E eles eram um grupo importantíssimo, porque os sacerdotes, especialmente o sumo sacerdote, que era o principal nomeado pelo Império Romano, sempre era dos saduceus. Eles eram super inteligentes, instruídos nas escrituras, eles sabiam, eles conheciam, eles não eram pessoas ignorantes, né, que estavam simplesmente dando palpite. Eles eram um grupo muito influente e capaz. Eles negaram a autoridade da Torá oral e eu concordo com eles, a minha opinião é essa. Eu acho também que não é necessário nenhuma Torá oral. O que Deus tinha que escrever, ele mandou Moisés escrever. Deus é super detalhista. Tudo que ele quis que ficasse escrito, ficou escrito. Ele mandou Moisés escrever. O que ele não mandou Moisés escrever é porque ele não queria que ficasse escrito. Senão ele teria mandado Moisés escrever. Ele tinha o detalhe, ele era super detalhista no tabernáculo, quero que bote isso, quero que tantos metros, é fio azul, é fio rosa, é fio de ouro. Ele vai deixar de falar o que ele queria que fosse escrito? Ele não ia deixar. E além de tudo também, a gente lê em Deuteronômio 4:2, Moisés diz textualmente: nada acrescentareis às palavras que vos mando, nem nada diminuireis delas. Também Deuteronômio 12:32, tudo que te ordeno observarás, nada lhes acrescentarás nem diminuirás. Ou seja, não é para colocar nem tirar nada, é para deixar só aquilo ali que está ali. Portanto, qualquer coisa que for acréscimo aquilo ali, não tem legitimidade segundo a própria palavra que está escrita. Bom, também o livro de Provérbios diz: cada palavra de Deus é comprovada. Nada acrescentes às suas palavras, porque ele o questionaria e a sua fraude seria descoberta. Está escrito Provérbios. Está escrito isso. Eu não botei aqui o nome, mas está escrito no livro de Provérbios. Portanto, não tem sentido pensar que você precisa de uma Torá oral para entender a Torá escrita, a palavra de Deus. A gente entende a palavra de Deus com a revelação de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Só quem tem o Espírito Santo de Deus é que consegue entender a palavra de Deus. Só fica na superfície. Fica ali só na palavra, na letra. Os saduceus não apenas negavam a autoridade da Torá oral, como não acreditavam que existisse ressurreição. E eles vão testar Jesus nesse sentido, a questão da ressurreição. Né? Eles vêm então falando, né? E também a gente tem que pensar o seguinte: é muito difícil a gente imaginar que sacerdotes que participavam dos serviços do culto do templo, os saduceus eram sacerdotes que participavam do templo, o sumo sacerdote era saduceu,
poderiam não respeitar a tradição oral se ela fosse tão evidente assim. Se fosse tão evidente assim que a Torá oral é imprescindível, eles a respeitariam. Bem, os saduceus vão perguntar a Jesus: Mestre, Moisés deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher ser filho, seu irmão deve casar com ela e suscitar descendência ao irmão que morreu, para que o seu nome não se apague da terra. É a lei do levirato, né? Ora, nós conhecemos 7 irmãos. O primeiro se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão desposou a viúva, mas também morreu sem deixar descendência. E assim foi o terceiro, o quarto, quinto e sétimo. Mas nós queríamos saber o seguinte: na ressurreição, debochando, obviamente, quando os 7 irmãos ressuscitarem, de quem ela será esposa? Porque todos eles a desposaram. Aí Jesus vai e fala: o erro de vocês vem do fato de que vocês não conhecem as Escrituras. Não têm o verdadeiro conhecimento delas. Não é que não conhecessem, conheciam a letra. Não conheciam o Espírito. Porque só conhece a palavra de Deus quem tem o Espírito de Deus. E só tem o Espírito de Deus que Deus dá. É por revelação. Vocês não conhecem as Escrituras, nem conhecem o poder de Deus. Jesus está falando para eles. Vocês não leram no livro de Êxodo, Shmot, no trecho referente à sarça ardente, como Deus falou a Moisés? Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Se Deus se identifica como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e eles já tinham morrido fisicamente, é sinal que eles estavam vivos. Porque ele não é de mortos, é de vivos. Se eles morreram, estão vivos, é porque eles ressuscitaram. Então existe a ressurreição. Ressuscitaram. E quem não crê nisso é porque não crê no poder de Deus. Por isso que Jesus falou: vocês não conhecem o poder de Deus. Não conhecem. Porque se conhecessem, sabem que Deus pode tudo. Se Ele deu a vida, Ele pode dar, Ele pode tirar, Ele pode dar de novo, Ele pode fazer o que Ele quiser. Vocês estão muito equivocados. Foi isso que Ele falou. E aqui termina o nosso capítulo 12 de Marcos.